Vamos seguindo, agora são 10 horas e 17 minutos, 10 e 17. Depois de Chicabana, não. Chance Bola, Márcia Felipe, um dos maiores nomes do forró na atualidade, forró romântico, para você que curte aqui a nossa programação. Depois do nosso intervalo comercial, como anunciamos, também postamos nas redes sociais da Ação Web Rádio e também do Marcelão, recebendo aqui, portanto, no dia de hoje, uma figura ilustre, um grande profissional na sua área, uma pessoa humana. Não o conheço, ou estou conhecendo mesmo pessoalmente, mas o conheço através aí dos relatos do meu cunhado Leandro, enfermeiro Leandro, e pelo trabalho maravilhoso que ele fez também ao atender a minha filha recentemente, e está fazendo o tratamento dela. Então, conversei com meu cunhado Leandro. Leandro, vamos trazer o doutor José, rapaz, para bater um papo, tirar aí algumas dúvidas. Estão surgindo tantas doenças, relacionadas aí à mulher, tantas doenças prejudiciais. Algumas doenças, algumas mulheres pouco conhecem. Às vezes tem a doença, mas não conhece essa doença através dos sintomas. Então, trazendo um especialista, nada melhor do que o Dr. José, que é ginecologista e obstetra, para conversar a respeito da saúde da mulher. E ele já está por aqui. Pois é, estou aqui com o Dr. José, como vocês podem ver aqui no nosso programa Show da Manhã. Vamos desejar aí aquele bom dia para ele, e agradecer pela sua vinda, disponibilizar. A gente sabe que a vida de médico não é fácil, é uma vida corrida, e ele se prontificou em vir ao estúdio e tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia, amigo Dr. José, bem-vindo aqui ao estúdio da nossa Ação Web Rádio pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas para a gente tirar essas dúvidas aqui no ar da Ação Web Rádio para os nossos queridos ouvintes. Bem-vindo, amigo. Bom dia, Marcelo Matias. Bom dia a todos os ouvintes da Ação da Rádio, Ação Web Rádio. Com muito prazer compareço aqui e que esse momento a gente possa esclarecer algumas dúvidas, trazer alguns esclarecimentos para todos os ouvintes da Ação Web Rádio. Estou aqui disponível para qualquer dúvidas, questionamentos, discutir um pouco sobre a saúde da mulher como um todo, e estamos aqui para isso. Agradeço muito imensamente o convite, indiretamente pela pessoa do Leandro, enfermeiro Leandro, que me convidou, e prontamente estou aqui disponível para alguns esclarecimentos, algumas discussões a respeito da saúde da mulher. Bom, vamos primeiro aqui saber quem é o Dr. José. De onde é o Dr. José? Eu particularmente conheço, mas muita gente não conhece e vai conhecer a partir de agora, porque é da região aqui, né, Dr. José? Isso, meu nome é José Dantas, sou natural aqui de São Miguel, nasci no hospital aqui de São Miguel em 85, e meus pais são do Venha Ver, tá? Sou filho de Abraão, alguém conhece assim como o irmão do padre Talvaci, digamos assim, tá? Eu fiz medicina pela Universidade Federal de Campina Grande, tenho especialização em saúde da família e comunitária pela Universidade Federal do Ceará, e tenho especialização em ginecologia e obstetrícia pela Escola de Saúde Pública também do Ceará. Junto a isso, tenho cursos de ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, curso de ultrassonografia em mama e biópsia de mama. Atualmente, eu atuo mais intensamente, digamos assim, em Fortaleza. Atuo em Fortaleza fazendo consultório, regime de plantão, Hospital São Camilo, Hospital Municipal do Eusébio, Hospital Gastroclínica. Também trabalho em alguns planos de saúde em Fortaleza. Atendo também no município de Horizonte e faço pré-natal de alto risco na Policlínica de Limoeiro do Norte. E aqui em São Miguel, estou atendendo atualmente a cada 15 dias na Renil Centro, atendo em Pereiro, e aqui pelo município de São Miguel, atendo uma vez por semana na maternidade, faço o trabalho também de pré-natal de alto risco e faço alguns atendimentos na parte de ginecologia. Muito bem, tá aí. É a bagagem bem pouquinha, né? Ô, doutor José, a gente tem percebido muito ao longo desses últimos anos uma mudança drástica com relação à saúde da mulher. A gente sabe que antigamente era bem complicado, porque as mulheres elas pouco frequentavam, ou até não frequentavam, consultórios ginecológicos, ou seja, não ia um especialista em ginecologia ou obstetra. As mulheres antigamente tinham 12, 15, 20 e tantos filhos,
você ia ao médico, né, fazer um pré-natal. E hoje tudo tem mudado, hoje está tudo facilitado, mas algumas mulheres, infelizmente, têm desenvolvido algumas doenças e que elas não têm percebido que essa doença tem chegado com facilidade e não procuram um especialista. Como o doutor tem visto essas mudanças, né, dessa chegada dessas novas doenças ou doenças antigas que têm se desenvolvido com mais frequência aí na mulher hoje? Falar de saúde da mulher, né, e, assim, o contexto histórico, digamos assim, e da saúde como um todo, não só pensando em saúde da mulher, é de percepção de todo que a gente pensar 20, 30 anos aqui, a assistência à saúde, a qualidade da saúde prestada era bem inferior ao que é hoje, né? E também a dificuldade também da população está tendo acesso ao serviço de saúde. Eu não estou dizendo que o serviço de saúde hoje tem uma qualidade excelente, não tem, a gente precisa cada dia melhorar o acesso à saúde à população como um todo, tanto a saúde pública quanto a saúde privada, né? E também tem muito isso com relação à saúde da mulher, de relativizar muitos sintomas que as mulheres sentem, que as mulheres relatam, e isso ser considerado às vezes como normal, né? Isso é normal a mulher sentir dor, é normal, por exemplo, durante o período menstrual a mulher sentir muita cólica, o sangramento ser intenso, né? Que nem você falou, muitas mulheres que tinham muitos filhos não tinham essa questão do planejamento familiar, né? Esse não acesso a uma consulta ginecológica, a uma avaliação antes da gravidez, um planejamento familiar em si, né? Então, assim, toda essa dificuldade da população tá tendo acesso a um especialista, logo quando começa ali a vida reprodutiva, ou mesmo quando começa a menstruação, para entender um pouco a mudança do corpo que ocorre na mulher, né? Ou então quando a mulher pensa em engravidar, aquela consulta pré-concepcional, o que fazer, o que medicação deve tomar, o que exames precisa ser feito para ter uma gravidez com uma qualidade, com um risco menor, né? Para ter um parto adequado. Tudo isso, essa dificuldade que tinha e que ainda persiste hoje, mas hoje numa intensidade melhor, a gente via que as mulheres sofriam muito e ainda sofrem muito com relação a essa assistência. Pois é, então, baseando aí no que me falou, né, no que nos falou aqui, existem alguns exames que facilitam a descoberta de algumas doenças dessas mulheres. Fala pra gente que exames hoje são adequados. Pensando, digamos assim, em saúde preventiva, né? Pensando em prevenção, nós temos, por exemplo, quando é que uma mulher ela precisa procurar um ginecologista, né? Eu tenho o costume de dizer que a mulher ela deveria procurar um ginecologista logo assim que ela começasse a sua vida reprodutiva, quando ela começasse a menstruar, né? E aí a gente já conversar a respeito dessas mudanças que ocorrem no corpo da mulher, começar a conversar sobre esses ciclos menstruais. Será que essa menstruação é normal? Será que vir irregular ou não é normal? Será que esse fluxo menstrual é normal ou não, tá? Será que essa mulher pensar antes também da vida ter uma vida sexualmente ativa, procurar um especialista para avaliar qual seria o melhor método, o método mais adequado a se usar? Será que seria um método, uma pílula, um contraceptivo ou um códogo conhecido como camisinha, né? Ou então os métodos de longa duração? Será que seria mais interessante para essa paciente fazer o uso de um DIU? Qual o tipo de DIU? Seria um DIU de cobre, um DIU medicado, tá? Ou seria mais interessante para essa paciente fazer o uso do implante, que o pessoal chama de chip, na verdade do Implanum, tá? Ou seria mais adequado o tipo, se a pessoa optar pelo anticoncepcional, pela pílula, digamos assim, qual o tipo de anticoncepcional mais adequado, qual o perfil para essa paciente, né? A gente sabe que no mercado existe aí vários tipos de contraceptivos com progesteronas diferentes, com hormônios diferentes, e cada paciente vai ter seu perfil, vai ter sua medicação ou seu contraceptivo mais indicado para ela. Diferentemente do que a gente observa no dia a dia, que muitas vezes a pessoa, quando se planeja em ter uma vida sexualmente ativa,
Às vezes, muitos dos pacientes não procuram um médico, não procuram um especialista, vai na farmácia e no balcão mesmo da farmácia pede um anticoncepcional, não sabe se é nem um anticoncepcional mais adequado para ela ou não. E aí fica levando, né, digamos assim, sem ter um acompanhamento adequado, tá? Então seria muito importante que quando a mulher pensasse, digamos assim, iniciar a sua vida reprodutiva, antes de iniciar a sua vida reprodutiva ou sua vida sexualmente ativa, digamos assim, procurasse um especialista para uma melhor orientação. Com relação a exames, como o Marcelo perguntou, assim, com relação à prevenção em si, que a gente fala muito hoje em dia com relação à prevenção do câncer do colo do útero. Por que a gente se preocupa, né? Porque é o terceiro câncer mais frequente, né, na mulher. E ele está relacionado principalmente à ação de um vírus que se chama o vírus HPV, né, que é o papiloma vírus humano. E esse vírus, geralmente a pessoa adquire ele através de relações sexuais desprotegidas, tá? Então assim, pode haver divergências, às vezes, em orientação de um profissional de outro, que eu costumo dizer isso no consultório, porque depende da referência que aquele médico está utilizando, tá? Então eu sempre gosto de frisar isso. Se a gente pensar nos protocolos do Ministério da Saúde, que pensa na saúde pública como um todo, quais são esses pacientes que têm necessidade de fazer rastreio, né, fazer o exame de Papa Nicolau, né, a citologia, são nomes diferentes, mas o exame é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Então, o Papa Nicolau ou a citologia, pelo Ministério da Saúde, tem indicação de fazer pessoas acima de 25 anos, né, sexualmente ativas. E aí você faria 2 exames consecutivos. Se dois exames consecutivos em ano subsequente, digamos, faz um exame esse ano, faz no próximo ano, os 2 estão normais pelo Ministério da Saúde, deveria ficar fazendo a cada 3 anos, tá? Isso é a orientação do Ministério da Saúde. Se você for seguir as orientações da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ele já recomenda fazer esse exame de citologia anual, né? Iniciar após 3 anos da paciente ter iniciado a vida sexualmente ativa. Por exemplo, se ela começou a vida sexual dela com 18 anos, então com 21 anos essa paciente já deveria iniciar a citologia, né? Que é o Papa Nicolau. No Brasil, mais disponível é isso, principalmente aqui no interior, nós temos dificuldade de fazer um outro exame que seria mais específico. Como a gente sabe que o câncer de colo do útero está relacionado ao vírus de HPV, o exame mais adequado, digamos assim, faria um melhor rastreio do ponto de vista de saúde pública, nós não temos acesso, mas no serviço particular a gente tem, seria a pesquisa do DNA do HPV, tá? E aí, por exemplo, se eu faço um exame na paciente hoje, eu pesquiso o DNA do HPV, né, ali no colo do útero, se está ausente, aí a gente poderia prolongar esse tempo, esse exame, poderia ser feito um exame desse a cada 5 anos, né, porque a gente sabe que essa lesão de câncer de colo do útero pelo HPV, ela demora muito tempo para desenvolver, então no mínimo 5 a 10 anos para começar a surgir uma lesão. Então, se hoje eu faço o rastreio, não tem sequer o DNA do HPV, ou seja, o paciente está isento desse vírus, então a gente não precisa se preocupar tão precocemente. Como a citologia, ela não investiga o vírus, ela não vai dizer que o paciente tem o vírus, ela já vai dizer se o paciente tem ou não a lesão. Por isso que a citologia convencional, que a gente chama, deve ser feito anualmente, segundo a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a partir do 3º ano de vida sexualmente ativa. Voltando um pouco mais, pensando em prevenção, pensando em HPV, em câncer de colo do útero, é interessante a gente frisar aqui que nós temos vacina para isso, tá? Existe a vacina contra o vírus do HPV. E pelo Ministério da Saúde, quem deve tomar essas vacinas? Todos os pacientes do sexo masculino e feminino entre 9 e 14 anos, né? Isso aí faz parte do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, certo? Isso é o que tem no PNI, mas a Federação Brasileira também de Ginecologia e Obstetrícia orienta a fazer uso dessa vacina, mesmo as pacientes que já passaram dessa faixa etária, certo? A gente vê que mesmo pacientes que já passaram dessa faixa etária, mesmo os pacientes que já tiveram contato com o vírus, eles apresentam um grande benefício também fazendo uso dessa vacina, tá? No SUS
tem disponível essa vacina, tem disponível contra 3 e 5 vírus, e no particular a gente tem o que a gente chama da nonovalente, que é contra 9 novos subtipos do HPV, tá? Então eu acho que, fazendo um resumo com relação à prevenção do colo do útero, a gente fala da questão da vacina entre 9 e 14 anos, pensando no Programa Nacional de Imunização, e o paciente que tem condições de procurar o serviço particular, mesmo que não tenha, né, esteja fora dessa faixa etária, é recomendado fazer uso da vacina. E as pacientes que já têm mais de 3 anos de vida sexualmente ativa, elas devem fazer anualmente um exame de citologia, tá? Que é fazer o rastreio de câncer do colo do útero, que é importantíssimo, tá? Muito bem, tá aí. Muito bom, muito profunda aí a explicação do doutor José. Mas existem também, doutor José, alguns mitos mais comuns sobre contracepção e planejamento familiar. E qual é a importância da educação sexual? Eu sempre digo que acho que o que falta muito com relação a essa questão da educação sexual vem da família, a mãe principalmente. Se ausenta um pouco e a filha acaba crescendo, ou até propriamente o filho, sem um conhecimento, vai conhecer de uma forma mais brusca, né? E isso não ajuda. Então é importante. Existem alguns mitos da contracepção e também esse planejamento familiar, né? Existe sim, tá? Existem sim muitos mitos. Eu queria só voltar um pouquinho aqui na questão de exame de rastreio de câncer, né? Depois eu volto nesse tema, só que eu deixei de comentar que eu falei muito sobre câncer de colo do útero e também não falei com relação ao câncer de mama, já que a gente já estava falando dessa parte de rastreio. Eu acho que é interessante também a gente comentar um pouco sobre a questão do câncer de mama, que é o segundo câncer mais frequente nas mulheres, tá? Então, assim, também há divergências, em consultório eu sempre tenho costume dizer, a divergência não é que o outro colega está equivocado ou eu estou equivocado, depende de quem você está seguindo, qual literatura você está seguindo. A galera que tem mais conhecimento aí na parte da ginecologia e na obstetrícia vê que a parte de divergência de literatura é muito grande. Então, às vezes a gente diz uma coisa, outro colega diz outra, quem é que não? Ninguém está errado. Simplesmente está seguindo literaturas diferentes, digamos assim. Então, com relação ao rastreio de câncer de mama, também existe uma recomendação do Ministério da Saúde e a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que divergem com relação a isso. Quando a gente pensa em orientação do Ministério da Saúde, eles pensam do ponto de vista de saúde pública, custo-benefício, né? Quanto que é que o Ministério da Saúde precisa investir para prevenir o número X de câncer? Então, isso é vantajoso ou não? Por isso que às vezes diverge essa questão da idade, tá? Então, da mesma forma, o Ministério da Saúde orienta a fazer a mamografia, tá? A partir dos 50 anos. Do mesmo jeito, 2 mamografias consecutivas normais, a recomendação é fazer a cada 2 anos. E aí até 69 anos, se esse paciente não tem outros fatores de risco, tá? Se o paciente tem história familiar positiva de câncer de colo ou de câncer de mama, esse rastreio tem que ser iniciado mais precocemente. Por exemplo, né? Digamos que eu tenho minha irmã que teve câncer de mama por volta de 45 anos, foi dado o diagnóstico. Então eu, como irmã dela, como parente de primeiro grau, eu já preciso iniciar esse rastreio 10 anos antes do diagnóstico desse parente de primeiro grau. Isso são as recomendações do Ministério da Saúde. Quando a gente vai para a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, orienta a gente fazer esse rastreio a partir dos 40 anos, tá? E aí a gente faz o rastreio com mamografia e ultrassom de mama, tá? Eu gosto de frisar muito com relação à mamografia, porque eu tenho escutado muito em consultório algumas pessoas falarem, não, doutor, eu não vou fazer mamografia porque eu escutei um médico falando na internet e mesmo em canais de televisão que disse que não se fizesse mamografia que é cancerígeno, né? Tudo na vida, eu tenho o costume de explicar direitinho para o paciente, tudo na vida tem risco. Exatamente. Né? Eu até brinco às vezes dizendo, se você quiser, eu elenco aqui 5 riscos graves do seu caminho de casa para cá, né? Um acidente, eu até brinco às vezes, né? Então, alimentação, né? Você vem de lá para cá, é um acidente, é uma bala perdida, em Fortaleza, por exemplo, uma bala perdida. Então, assim, tudo na vida tem risco. Então, se você procurou a consulta, é porque você acha que esses riscos que você vai se expor na rua é menor do que deixar de vir a consulta. Do mesmo jeito eu digo, tudo na vida tem risco.
A mamografia, ela tem risco, ela é um exame que utiliza radiação, né? Mas a quantidade de radiação que o paciente é exposto na mamografia é muito baixa, tá? Então, assim, a quantidade de radiação que o paciente se expõe à mamografia, ele fazer a mamografia anualmente, o risco dessa radiação é muito menor do que o risco de ter um câncer de mama, por exemplo. Exatamente. Por isso que não vejo essa contraindicação de não se realizar a mamografia como a literatura orienta, tá? Quando a literatura orienta uma coisa, quando ela sugere uma coisa, já tem estudo para aquilo. Eu tenho o costume de dizer, na hora que um médico diz uma coisa, ele não está dizendo, ele está só tirando o que tem da literatura e passando para você. Não é o que o médico acha que aquilo é bom, né? Foi feito estudo para aquilo. Então, só gosto de frisar porque eu escuto muito, e aqui em São Miguel eu tenho escutado muito, não sei se é em alguns canais, não sei o que é que diz, tem um profissional que diz que não se deve fazer mamografia porque a mamografia tem radiação e aumenta o índice de câncer. E as pessoas se referem muito à mamografia, diz que pode aumentar câncer de tireoide, né? Lógico que a tireoide está aqui próximo da região da mama, mas só frisando, a quantidade de radiação é muito baixa. O risco de você não fazer esse exame e ser diagnosticado com câncer de mama tardio, já avançado, é bem maior, tá? Então, no mínimo seguir essas orientações do Ministério da Saúde, mamografia a partir dos 50 anos, e se tiver pessoas, parentes de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama, esse rastreio tem que ser feito mais precocemente, tá? Voltando para a pergunta do Marcelo, que passei muito tempo aqui, eu acho que já esqueceu, com relação a os mitos, né? Os mitos e verdades. Planejamento familiar. Planejamento familiar é muito importante. E aí eu gosto de ver também em consultório, discutir isso, que a sociedade que a gente vive hoje ainda, mas no passado ainda era maior, né? Ela cresceu para a mulher não conhecer o corpo dela, né? Para a mulher não entender o corpo dela, né? O homem às vezes conhece mais o órgão, digamos assim, sexual, como funciona, mais do que as mulheres, né? A mulher ela foi criada e ainda é criada ainda para ela ficar mais, como é que eu posso dizer, com aquele medo. Eu costumo dizer, uma criancinha ali de 2 anos, né, do sexo masculino, tá, fica peladinha ali no meio da casa, fica mexendo no pinto, ninguém reclama, né? Ninguém acha bonito, né? Mas se for uma menininha ali de 2 anos, todo mundo reprime, bota uma roupinha, menina, deixa de mexer ali. Então, a mulher, ela cresceu nessa sociedade ainda machista, né? Mas, com aquele receio de não conhecer o seu próprio corpo, né? E isso cresce dentro de casa ainda hoje, né? Ainda hoje, a mulher, a mãe ou o pai mesmo não chega, não conversa com o filho, não conversa principalmente com a mulher e também com o homem, né? Não explica o que falar sobre sexualidade. Não é dizer que tem que falar sobre relação sexual, que você deve ter ou não relação sexual. Eu tenho o costume de dizer para os pacientes, na vida a gente tem tempo para tudo, né? Não precisa se apressar, né? E às vezes eu tenho o costume de dizer que as mães, graças a Deus, hoje tem muito mesmo, pacientes que procuram aí, adolescentes que procuram acompanhado pela mãe a consulta ginecológica, e isso eu acho um ponto positivo. Eu tenho atendido, inclusive, consultório particular que eu faço em Pereira, essa semana mesmo, eu atendi muito a pacientes acompanhada, né, pela mãe. Isso, eu acho isso importantíssimo, tá? Porque falar de sexologia não é dizer que é para paciente ter relação sexual, né? Mas essa confusão, né? Essa confusão e essa discussão, às vezes as pessoas confundem uma coisa com outra, tá? E aí é importante na consulta a gente orientar, né? E eu tenho o costume de dizer que mesmo a pessoa tem que saber os riscos, os riscos que o paciente tem quando ele se expõe, né, a uma vida sexualmente ativa. Saber que você está tomando um contraceptivo, um comprimido, ele te protege só de uma coisa. E eu tenho o costume de dizer que não é a coisa mais grave, às vezes é uma bênção, né? Porque às vezes a pessoa diz, iniciar minha vida sexual, vai na farmácia, pega qualquer anticoncepcional. Ali está protegendo de ter um filho, tá?
mas não é uma coisa mais grave. Um filho não é uma coisa grave, digamos assim. E como é que se vai se proteger de uma doença, né? Como é que se vai proteger no HIV AIDS, né? Como é que se vai se proteger do próprio HPV? Como é que se vai se proteger do hepatite C, né? E de várias outras, na gonorreia, né? Na sífilis. Ou seja, usou o contraceptivo, acha que está liberado. Acha que está protegido. Liberou geral, né? Liberou geral. E não é bem assim, né? De fato, o contraceptivo, ele previne, digamos assim, ele previne de você ter um filho. E só lembrando, não existe nenhum método 100%, tá? Você que faz método contraceptivo, ou comprimido, ou camisinha, ou DIU, ou Implanum, não existe nenhum método 100%. Eu costumo de brincar que o único método 100% que alguém existe, será premiado, né? o único método 100% que existe é você não ter relação. Mas tem que ser bem orientado, e isso é muito importante que os pais façam isso em casa, para que essas informações não sejam passadas de forma inadequada, ou às vezes até em momentos inadequados, né? Então, já vai iniciar a vida sexualmente ativa, essa orientação de fazer, né, aquela vacina para HPV, aproveitar quando você faz antes de ter contato com o vírus, lógico que essa proteção é bem maior, né? Vai usar algum método anticoncepcional, é comprimido, como eu falei, como é que se usa, qual a maneira adequada de se usar, qual o melhor contraceptivo. O paciente tem alguma outra patologia associada, tem alguma outra doença associada, então esse aqui não pode, esse pode. O paciente tem muito acne, é um paciente que tem irregularidade menstrual, então esse aqui é melhor e não aquele, tá? E uma série de outros fatores. O paciente tem enxaqueca, o paciente tem história de tromboembolismo, então lembrar que isso é uma contraindicação absoluta ao anticoncepcional oral combinado, que a gente vê muito. Essa questão da não avaliação pelo um profissional de saúde, muita gente usando contraceptivo oral combinado com um quadro de enxaqueca associado. Isso tem esses fatores, tem riscos associados a isso, com pacientes com história de trombose, que usa contraceptivo, pacientes acima de 35 anos, que é tabagista, que é hipertensa, que tem diabetes tipo 2, né? Paciente que tem lúpus, usando anticoncepcional oral combinado, que também tem risco, é contraindicado. Então, assim, é muito importante você procurar um profissional para orientar nesse sentido, tá? Não é só, como eu falei previamente, você usar um contraceptivo e achar que você está protegido. Então, eu costumo dizer, o filho, às vezes, ou na maioria das vezes, não é o maior mal associado a uma relação sexual, digamos assim, tá? Indesejada, né? Indesejado, tá? Certo? E tem muitos mitos com relação a isso, né? Quando a gente fala também uma coisa que eu bato muito em consultório, pensando em método contraceptivo, a gente fala nos DIUs. O que é DIU? DIU é um dispositivo intraútero, tá? E existe basicamente 2 DIUs com um mecanismo diferente, tá? Tem um que o mecanismo é por irritação da cavidade, existe o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata, DIU de prata, e existe o que é medicado, que é o mirenocailena, tá? E no passado, esses DIU, ainda hoje, ainda perpetua isso, um preconceito muito grande, entre aspas, com o uso do DIU, né? Que o DIU de cobre é um método abortivo, que se pensava de primeiro, né? Que o DIU, ele impedia a anidação, ou seja, ele impedia, ocorria a fecundação lá nas trompas, e ele impedia da mórula, do produto já fecundado de se estabelecer, digamos assim, lá dentro do útero. Mas, na verdade, o DIU, ele impede já a extensão do espermatozoide. Não ocorre essa anidação, essa fecundação, tá? Então, não é um método abortivo, é um método excelente, por exemplo, para pacientes que têm contraindicação de uso de hormônio, tá? Então, é muito importante, mais uma vez, discutir, conversar sobre sexualidade, sobre métodos contraceptivos, o que fazer, o que não deve fazer e, principalmente, as responsabilidades sobre os atos que a pessoa, né, se expõe, digamos assim, os riscos que as pessoas se expõem. E no mundo que a gente vive hoje, eu costumo dizer, você tem que ter muito cuidado no seu relacionamento. Eu costumo dizer para minhas pacientes, quando você se relaciona com a pessoa X, você se relaciona com essa pessoa X e indiretamente com todas as pessoas que essa pessoa X já se relacionou no passado, né?
Então, assim, essa pessoa X que você se relaciona, será que ela não já se relacionou com outras pessoas e essa pessoa não já tem, por exemplo, o vírus de HPV, não já tem, por exemplo, sífilis, não já tem, por exemplo, uma hepatite C, né? Será que não tem ali a possibilidade de estar transmitindo ali uma gonorreia, né? Ou seja, nós somos hospedeiros, né? Nós somos hospedeiros e tem que ter muito, muito cuidado mesmo. Muito bem, falaste aí na questão hormonal. Isso é um fator muito importante no organismo, principalmente da mulher, né, doutor? Isso, muito importante, né? A mulher, ela vive, digamos assim, né? Ela vive com flutuações hormonais, né? É o que mexe na mulher. É o que mexe na mulher, é o que faz ela diferente, digamos assim, do homem, né? Então ela vive com essa flutuação hormonal. Ao longo de um mês, digamos assim, né? Até em tom de brincadeira, mas ao longo de um mês, você convive com a mulher dentro de casa, você vai ver que o humor dela também flutua, a maneira dela se comportar flutua, porque existe essa flutuação hormonal, né? O ciclo, a mulher quando ela ovula, ela só ovula porque ocorre essa flutuação hormonal. Um período lá do ciclo tá lá o estrógeno lá em cima, e a mulher aí depois já o estrógeno cai, e existe o pico de outro hormônio de LH, que é quando a mulher 72 horas depois daquele pico ela vai ovular. Aí essas alterações hormonais, tem algumas mulheres também que apresentam aquelas tensões pré-menstruais, que até certo ponto, digamos assim, que pode ser normal, mas também tensão pré-menstrual que a ponto de incomodar a paciente, a ponto de incomodar as pessoas que convivem com ela, também existe tratamento e não é normal. Eu costumo dizer, o que é normal é aquilo que você sente, que você consegue controlar e que isso não repercute a vida nem sua e nem de quem está ao seu lado. Tensão pré-menstrual, até certo ponto, digamos assim, é normal. Mas tem pacientes que apresentam tensão pré-menstrual devido a essas flutuações hormonais que tem tratamento e que precisa ser tratadas também, tá? E quando a gente fala em hormônio, às vezes, quando a gente fala em hormônio e fala em anticoncepcional, principalmente, tem muita gente que tem esse preconceito, né? Doutor, usar anticoncepcional, será que não faz mal para mim, né? Usar anticoncepcional, será que não vai aumentar o índice de câncer? Tem esse mito, digamos assim. Usar anticoncepcional não vai aumentar o risco de trombose, o risco de AVC? É aquilo que eu falei previamente. Dependendo, se o paciente tiver fator de risco, ele não deve usar determinados tipos de contraceptivos, porque de fato, se o paciente já tem alguma alteração sanguínea, se o paciente tem alterações hepáticas, por exemplo, tem algumas doenças hepáticas que o paciente não pode usar contraceptivo, pacientes que têm trombofilia, pacientes que têm história de trombose, pacientes que têm diagnóstico de enxaqueca, então assim, você tem que investigar, tá? Voltando àquela velha frase lá atrás, tudo na vida é pesar risco, benefício, né? E aí tem pacientes que têm essas patologias que não podem utilizar, por exemplo, anticoncepcional oral combinado. Outra observação importante que eu vejo muito, pacientes que têm epilepsia, que tomam medicação anticonvulsivante, tomando anticoncepcional. E aí esse paciente, a possibilidade dele engravidar é bem grande, porque diminui a eficácia dessa medicação. Teoricamente, quem faz o uso de alguns anticonvulsivantes não deve usar nenhum método que a gente chama por via oral, né? Ou seja, aquela questão da saúde mental, né? Isso. Anticonvulsivantes são aquelas pessoas que têm epilepsia, digamos assim, né? Aquelas pessoas que convulsionam, que ficam se batendo no linguajar popular, né? Tem aqueles ataques de epilepsia. E eu vejo muitos pacientes que têm essa patologia, que tomam alguns anticonvulsivantes, não são todos, tá? Estou só falando, não vou citar nome de remédio, porque aqui a gente não pode, digamos assim, fazer consulta, né? A consulta é individual com cada paciente. Mas paciente que tem epilepsia tem que ver qual o tipo de contraceptivo, qual o método que esse paciente deve usar. Então, hormônio faz medo usar? Não faz medo usar. Hormônio traz risco? Tudo na vida tem risco. Mas aí a gente tem que ver qual o paciente que pode usar hormônio X, hormônio Y, qual o melhor método para aquele determinado paciente, tá? Outra coisa, Marcelo, que eu vejo muito em consultório, porque tem alguns métodos contraceptivos que o paciente não menstrua, né? E aí aí tem muito isso no linguajar popular ou no conhecimento popular,
que diz, doutor, mas menstruação não é a saúde da mulher, né? A mulher sangra todo mês porque aquele sangue fica acumulado lá dentro, e se ela não sangrar, vai acumulando aquele sangue, não vai fazer mal. E eu acho interessante que esse conhecimento popular foi passado de nossos avós, né, Marcelo? Nossos avós, nossos antepassados. E nossos avós, ela não tinha naquele tempo método contraceptivo, né? Eles não se fazia naquele tempo planejamento familiar. Então nossos avós eram as pessoas, as pacientes que menos menstruavam. Por quê? Porque se ela menstruasse, estava ovulando. Se ovulava, não usava nenhum método, estava grávida. Grávida não menstrua. Exatamente. Aí estava grávida, tinha um filho, enquanto estava com aquela... Não dava nem tempo, né? E estava com aquela amamentação exclusiva. Nos 6 primeiros meses ou 4 ali não menstruava. Na primeira menstruação, outro menino. Então, assim, as nossas avós, que elas propagavam isso pra gente, dizer que menstruação era a saúde da mulher, basicamente elas não menstruavam. Né? Então, para você ter ideia. Menstruação nada mais é o útero, a parte de dentro do útero, a gente chama de endométrio, tá, Marcelo? E aí a menstruação nada mais é do que essa parte de dentro do endométrio, ela fica mais espessa, mais grossa na língua popular. E ela se espessa, ela fica mais espessa devido à ação dessas flutuações hormonais que eu falei. É como se ela inflamasse, né? Isso, é a atuação do estrogênio. É a mulher se preparando para a fecundação. Né? É adubando o terreno, digamos assim. Isso, todo mês, teoricamente, ela aduba o endométrio para quando o óvulo, na verdade, já o óvulo junto com o espermatozoide já fecundado, a mórula chega ali, né? A nidação aconteça, o terreno esteja pronto. Como a mulher não engravidou, ocorre uma queda do estrogênio, aquela parte de dentro vai-se embora. Tá? Então, assim, a menstruação nada mais é do que aquele endométrio que cresceu, se preparou para receber a fecundação, não ocorreu a queda hormonal e aí ele descama. E aí tem algumas pacientes que só pode usar só progesterona. Se ela toma só progesterona como contraceptivo, não tem a atuação do estrogênio. Então a parte de dentro não engrossa, não se prolifera. Por isso que as mulheres que tomam só a progesterona, por exemplo, como método contraceptivo, elas não menstruam. E isso não faz mal. Tem muita gente, doutor, não dá câncer. Não, diminui o risco de câncer, inclusive o paciente que usa só progesterona. Porque não está tendo aquela proliferação celular todo mês e, consequentemente, o risco de ocorrer uma mutação é menor. Tá? Então, menstruar é saúde até certo ponto. Né? Digamos que é uma paciente que sente muita dor durante o período menstrual. Digamos que é uma paciente que, devido à flutuação hormonal, ela tem uma TPM horrível, né? Que está maltratando ela. Digamos que é uma paciente que, por exemplo, paciente que tem endometriose, tá? Essas pacientes elas vão se beneficiar e muito não menstruando, né? Doutor, mas eu gosto de menstruar. É que eu tenho o costume de falar em consultório. Cada paciente se adapta melhor ao método, né? E dependendo da patologia, se tem ou não determinado tipo de patologia, se a paciente é saudável, se pode usar aquele método e ela gosta daquilo, é excelente. Se não pode, a gente orienta um método que seja adequado para aquela paciente. Muito bem, conversando aqui com o Dr. José Dantas, ginecologista e obstetra, muito bem capacitado aí para a função que executa, né? E vale salientar, gente, tá? Uma aula aqui de saúde da mulher excepcional, né? Para quem está em casa acompanhando, anote aí, se tiver alguma pergunta, pode mandar para o WhatsApp aqui do Marcelão, que é o 842129, aliás, perdão, 84991 991 22 42 12. Meu próprio telefone esqueço de vez em quando, né? Coisa de memória. Normal. E nós falamos aqui, doutor José, com relação a hormônios, gravidez. De repente ela aparece, né? Você está mesmo usando aí algum contraceptivo, acaba engravidando. E agora, como é que vou lidar com essa gravidez? O que eu devo ter cuidado? Que sintomas sentirei? O bebê está crescendo dentro de mim. O que devo fazer? Marinheira de primeira viagem? Tem sempre essas dúvidas, né? Primeiramente, Marcelo, eu tenho o costume de dizer que a gravidez não deveria surgir assim, né? Inesperado, né? Exato. A gravidez deveria ser uma coisa planejada, né? E bem planejada. Porque a gravidez é um vínculo que você vai ter com alguém pro resto da sua vida, né?
E então você deveria planejar bem. E eu tenho o costume de dizer para mulherada aí, né? O que você faz durante os 9 meses de gravidez é o que você vai... É um curto período de tempo que você vai poder dar uma qualidade de vida, de saúde para aquele ser o resto da vida. Então, idealmente é que a gravidez fosse planejada, né? Idealmente é que a paciente, eu desejo ter filho, fosse a consulta junto com o parceiro. Eu costumo dizer que a consulta deveria ser do casal. Ninguém engravida sozinho. Exatamente. Né? Ninguém engravida sozinho. Então a consulta, apesar de ser uma consulta, digamos assim, ginecológica, mas o parceiro deveria estar presente, né? E isso, infelizmente, o que a gente observa, essa dificuldade do parceiro acompanhar a consulta, né? E às vezes eu pergunto muito pelo parceiro, a pessoa diz, não, o parceiro foi para o trabalho, o parceiro não pôde vir por isso, por aquilo. Só deixar aqui uma observação. O parceiro vai para o trabalho, lembrar que o parceiro tem direito à declaração de comparecimento na consulta, e se for o trabalho, ele tem direito de se ausentar. Ele não pode, ele não deve levar falta porque foi acompanhar a consulta de sua parceira, tá? Então isso não é uma desculpa, digamos assim, tá bom? Então, a gravidez é um momento muito belo, muito bonito, de muitas transformações no corpo da mulher. Então, ela deveria já, antes de engravidar, ter uma consulta pré-concepcional, avaliar a saúde dela como um todo, como é que está os exames dela, como é que está o macro, micronutrientes dessa paciente, como é que está a tireoide dessa paciente. Já é um momento oportuno aí da gente estar fazendo a investigação sobre as sorologias. Será que o paciente tem anemia, tem alguma infecção que a gente possa tratar previamente a gravidez? Tem alguma doença que essa paciente possa tratar previamente já a gravidez? E aí, estando tudo bem, a paciente retorna depois de uma avaliação. Como é que está o útero dessa paciente? Seria interessante aí uma ultrassom transvaginal para avaliar o útero. Tem mioma, tem alguma outra patologia que possa estar interferindo com a gravidez? E aí a gente fazendo essa investigação tudo antes da gravidez, com certeza a paciente iria ter uma gravidez mais tranquila, né? E fora isso também é importante, 3 meses antes de engravidar, o paciente já fazer uma suplementação com metilfolato ou no serviço público a gente usa ainda o ácido fólico, tá? Seria importantíssimo isso. Uma vez grávida, aí sim vamos acompanhar essa gravidez. Se foi inesperada, se não foi planejada, o quanto antes você percebeu que está grávida, ou foi através de um exame de um beta de farmácia, ou um exame de sangue, ou por alterações no corpo, né? A paciente apresentou náusea, vômito, estou me sentindo mais indisposta, ou minha menstruação não veio, atrasou, procurar o médico para já fazer as orientações devidas e já iniciar seu pré-natal o quanto antes. Na primeira consulta de pré-natal, Marcelo, uma das primeiras perguntas que eu costumo dizer para o paciente, ou das primeiras afirmações que eu gosto de dizer para o paciente é o seguinte: gravidez não é doença. E eu repito várias vezes isso durante a consulta. Gravidez não é doença. Tô grávida pode fazer isso? Grávida pode fazer quase tudo, né? Gravidez não é doença. Tô grávida, pode fazer atividade física? Pode não, deve fazer atividade física, tá? A grávida deve fazer atividade física. A grávida deve fazer uma caminhada no mínimo de 30 minutos por dia. Eu gosto de academia, ótimo, vai fazer academia. Não, doutor, eu gosto de pilates, ótimo, fazer pilates. É contraindicado? É não. Vou fazer natação, perfeito. O que não pode, que eu costumo dizer que gravidez não combina com repouso. Gravidez combina com movimento. Mesmo você tendo algum fator de risco? Pronto, aí isso é onde eu ia entrar, exatamente isso. Aí pode ter certas limitações, a depender se o paciente tem ou não um fator de risco. Apresentou um sangramento no primeiro trimestre, tá? Por enquanto, não vamos fazer atividade física, por enquanto não vamos ter penetração vaginal, enquanto a gente investiga e saber o que é que está acontecendo, tá? Doutor, eu tenho pressão alta, eu não posso fazer atividade física. Aí é que você pode e deve fazer atividade física para ter um melhor controle dessa pressão, né? E aí, voltando lá para o início do pré-natal, chegou, descobriu que estava grávido, vamos para a consulta do pré-natal. E aí na consulta do pré-natal, se já estava fazendo uso do metilfolato ou do ácido fólico, a gente vai manter o uso dessa suplementação aí até 16 semanas, tá? E fora isso, o médico já vai pedir aquela rotina do pré-natal, que a gente chama, né?
A gente vai pedir um hemograma, vai pedir uma glicemia de jejum, vai pedir a estrologia, toxoplasmose, HIV, hepatite B, C. A gente vê tipo sanguíneo, a gente vê ferritina, ferro sérico, vitamina D, tireoide, né? E outros exames que forem necessários para determinar para pacientes, dependendo da patologia que o paciente apresentar ou não, tá? E aí já deve ser feito um exame de ultrassom por volta ali de 7, 8 semanas, que é uma idade ideal para se datar a gestação, que a gente chama, tá? Para acompanhar a idade gestacional seria um período melhor de se fazer ultrassom, tá bom? E eu tenho o costume de dizer, com relação ao exame de imagem, as mulheres se preocupam muito com o exame de imagem. Eu costumo dizer que na gravidez é importante 2 exames de imagem, 2 exames de ultrassom, que é o morfológico do primeiro trimestre, tá? No primeiro trimestre, esse morfológico ele vai avaliar principalmente as trissomias, síndrome de Down, síndrome de Patau, tá? E aproveitar já nesse ultrassom morfológico um Doppler das uterinas para a gente avaliar risco de pré-eclâmpsia, de pressão alta na gravidez, tá? Isso aí se faz entre 11 e 13 semanas e 6 dias. E outro ultrassom morfológico do segundo trimestre, né? Que aí varia de literatura para literatura, entre 18 e 24 semanas, entre 20 e 24 semanas. Esse ultrassom morfológico vê uma morfologia mais, tem uma falta, não um fechamento da parede, do abdominal, não fechamento do tubo neural, alguma alteração no sistema nervoso central, e se avalia isso. Também seria importante aproveitar esse ultrassom morfológico do segundo trimestre para medir o colo do útero, que aí também a gente já avalia se esse paciente tem um risco maior de ter trabalho de parto prematuro, né? E aí, tendo risco maior, já tem medicação para ser feita, como profilaxia, do mesmo jeito lá no primeiro trimestre. O paciente tem um risco maior de pré-eclâmpsia, a gente já tem medicação para diminuir, né, para fazer uso para diminuir o risco de pré-eclâmpsia. Então, esses 2 exames de ultrassom são importantíssimos, tá? No primeiro e segundo trimestre, faz acompanhamento mensal, tá? Se estiver tudo bem, a gravidez, certo? E no terceiro trimestre, dependendo da idade gestacional, pode ser feito mensal no início, depois quinzenal e por último, uma vez por semana, tá? No finalzinho da gravidez, certo? Então, uma vez grávida, tem que correr para iniciar o pré-natal. Se tiver algum fator de risco, pedir para o colega médico encaminhar para um serviço especializado para ter um acompanhamento mais adequado e ser melhor avaliado durante a gravidez. Mas um ponto que eu gosto de repetir é o seguinte, que gravidez não é doença, tá? Aproveitando que eu falei que a grávida ela deve fazer atividade física, e a gente também tem que se preocupar principalmente com a alimentação, tá? A grávida, ocorre uma série de alterações no corpo do paciente grávido, então a cartilagem ela fica mais embebida, ela fica mais frouxa, né? É um paciente que tem uma tendência maior a ter refluxo, aquela queimação na boca do estômago, entre aspas, né? É um paciente que tem uma tendência a ir mais vezes ao banheiro, fazer xixi, né? A bexiga ela fica comprimida ali pelo útero, principalmente no segundo e terceiro trimestre. É um paciente que ele deve fracionar bem as refeições, comer no mínimo 5 vezes ao dia e em pequena quantidade, né? Café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar. Vai dormir após as 10, outro lanche, né? Fracionar bem para evitar refluxo. Paciente grávida não deve tomar café, contraindicado. Até pouco tempo atrás a gente dizia que uma xícarazinha pequena pela manhã não fazia mal, mas estudos recentes já mostram que não tem nenhuma dose mínima permitida, né? Do mesmo jeito álcool, não tem uma dose mínima permitida. O fumo, o tabaco, né? Totalmente proibido, tá? Refrigerante, pelo amor de Deus, é um veneno para mim, para Marcelo e principalmente para quem está grávido. Então, refrigerante também tirar da dieta, né? Quem gosta de um chocolate aí é bom retirar também da dieta, tá bom? Então, a dieta que eu tenho costume dizer rica em frutas e verduras, em fibras, é excelente. Aí as pessoas às vezes dizem, mas doutor, eu não tenho dinheiro. Eu tenho costume dizer que fruta e verdura é bem mais barato. Pode colocar na ponta do lápis. Você se alimentar com frutas e verduras é bem mais barato que você ter uma alimentação diferente disso. Eu sei que do ponto de vista financeiro, mercadológico, a gente quando entra no supermercado, a pessoa que organiza o supermercado ele já sabe como organizar.
Você observa que fruta e verdura fica no final do mercado, né? Você entra na parte das guloseimas, né? Então assim, eu tenho o costume de orientar para minhas pacientes, olha, você vai entrar no mercado, você vai entrar direto. Entra com os olhos fechados. Entra com os olhos fechados, você vai começar do fim do supermercado. Começa pela fruta e verdura. Que ele organiza desse jeito para quando o paciente chegar nas frutas e verduras, a paciente não, né? O cliente, no caso lá, já está com o carrinho cheio, já está com a conta estourando, digamos assim, e acaba colocando pouca fruta e verdura. Então começa pela fruta e verdura, organizar a sua feira, e aí você vem e faz o contrário do fluxo do supermercado. Porque o ser humano, na verdade... Para tentar rechear, digamos assim, melhor. O ser humano já tem essa mania de pegar tudo feitinho, né? É. Parece que tem preguiça de fazer, pegar a fruta e descascar. Que é um prazer você pegar a fruta e descascar, cortar em pedaços, botar num liquidificador, bater ali, fazer um suco, algo assim, né, doutor? Mas, infelizmente... Nosso organismo parece que não foi feito. Não foi feito, a gente foi feito para gastar pouca energia, digamos assim, né? O Marcelo falou aqui, né, que com relação à fruta, a gente pega uma faca para descascar, é importantíssimo. Com relação, doutor, é melhor comer a fruta ou o suco? Aí eu digo, a fruta sempre é melhor, né? Porque a fruta, imagina aqui, Marcelo, vou citar um exemplo aqui, laranja, por exemplo. Depois do almoço, vou almoçar com suco. Isso não é bom para ninguém, principalmente para gestante, né? Que o estômago fica mais cheio e possibilita ali, facilita o refluxo. Não, após o almoço, no lugar do suco da laranja, chupa a laranja. Exatamente. Imagine só, quantos laranjas serão necessários para fazer um copo? Exato. Se ali vai ser, no mínimo ali, umas 3 ou 4, se for grande, laranja boa, né? 3 ou 4 laranjas. Né? Então, quanto de açúcar, mesmo sendo um açúcar saudável, digamos assim, você está ingerindo. Exato. E se depois de almoço você chupar uma laranja, tu vai estar saciado, né? E além disso, vai ajudar também no funcionamento do intestino, as fibras e tudo mais. O intestino vai funcionar com mais facilidade, que é uma coisa que a gente observa na gravidez. O intestino da mulher já funciona mais lento do que o homem. E na gravidez, devido à atuação hormonal, ele fica mais lento ainda. Então tem uma tendência maior do intestino ficar mais preso. E tudo que a mulher coma vai pro feto, né? Isso. Tudo que a alimentação da mulher, com certeza, toda alimentação é o que vai ser transportado via corrente sanguínea pro bebê, pro feto. Muito bem. Chegou agora, bom, passamos o período aí de gravidez, todas as orientações, pré-natal principalmente, e alguns cuidados que a mulher deve ter, passamos aquele período de engravidar. Chega aí o período da menopausa, ou a menopausa chega cada vez mais cedo, né? A partir de quando a mulher já tem dificuldade de engravidar. E outra coisa, uma ouvinte aqui me falou que o que há por trás da mulher que deixa de menstruar aos 45 anos. Tá. Marcelo, só pra gente, digamos assim, mudar de tema, né? Novamente eu vou dar uma continuidade ali no finalzinho da gravidez, né? Falando no finalzinho da gravidez. E aí a mulherada se prepara, digamos assim, para o parto, né? Nós aqui de São Miguel e região, a gente tem uma dificuldade muito grande com relação ao parto, né? Com relação a esse momento ímpar, tão importante na vida do casal e na vida da família. Eu tenho costume dizer que o parto é um evento, né? O parto não é um momento, apesar do parto ser da mãe, eu tenho costume dizer, o parto é seu, não é do médico, não é do enfermeiro, não é da equipe do hospital, me desculpa aí a galera, não é de sua mãe, de sua sogra, o parto é seu, é um momento único e exclusivo seu. Mas só que a gente tem uma dificuldade muito grande de finalizar, digamos assim, essa gestação do jeito que a mulher pensa, do jeito que ela deseja ou desejava aqui na nossa região. Que a assistência na nossa região é muito difícil. Muito precário. Tanto a assistência do serviço público quanto a assistência do serviço particular mesmo, Marcelo. Infelizmente, é complicado. Eu falo isso com um coração meio apertado, porque eu sou apaixonado pelo parto. Eu acho um evento, cada parto eu acho um evento brilhoso. Me desculpa aí quem gosta, eu não sou contra a cesárea, tá? De jeito nenhum, que fique bem claro. Eu não sou contra de jeito nenhum a cesárea, mas eu sou apaixonado pelo parto vaginal. Normal, né? Parto normal. Eu gosto de utilizar o termo vaginal, que quando a mulher chega no hospital, doutor, meu parto normal, eu digo, sabe o que é que eu considero normal?
É aquilo onde a mãe chega no hospital e sai a mãe e o filho para casa, todos os dois bem. Isso foi um parto normal. Esse parto foi ótimo, né? E aí eu gosto de diferenciar parto vaginal e parto abdominal, né? E eu sou apaixonado pelo parto vaginal, é muito lindo, é um evento muito lindo. Né? Doutor, e o parto? Mas são os dois principais eventos da vida do ser humano, nascer e a morte. E a morte, né? E eu tenho o costume de dizer, e o parto vaginal, aí o paciente diz, doutor, e o parto dói? Eu digo, dói e muito. Tá fazendo medo? Eu digo, não, tô sendo realista. Mas eu confesso que a cesárea dói muito mais, viu, Marcelo? Eu até brinco com os pacientes no consultório, ou na emergência mesmo. Eu nunca fiz uma cesárea sem anestesia. E ela passa rápida. 2-3 horas já foi a anestesia. E a cicatriz e o estrago, digamos assim, lá na paciente, ficou lá. Certeza. Eu acho muito lindo, Marcelo, eu falo meio empolgado com relação a isso, que eu acho muito lindo o sorriso no rosto da mulher quando pare. A mulher está naquele desespero, naquela dor do parto e tudo mais, mas naquele momento que pega o neném no colo, é um sorriso. Acaba todo e qualquer Acaba tudo. E eu ainda brinco em consultório também. Você gosta de comprar à vista ou à prestação? É um exemplo. Né? É sempre o exemplo que eu disse. Você gosta de comprar à vista ou à prestação? Às vezes o paciente não fica sem entender. O parto normal ou o parto vaginal é a compra à vista. Né? E a cesárea é a compra à prestação. Mas infelizmente na nossa região, aqui, fica muito difícil ter uma assistência ao parto vaginal. E eu entendo muito as mulheres que dizem, doutor, não quero vaginal, eu quero parto cesárea. Eu entendo muito. Porque ela se planeja para aquilo e ela fica sem saber o que vai acontecer no momento do parto. Porque as estruturas que a gente tem é muito precária e mesmo no serviço particular também. Tá? É muito precária. Como é que eu vou acompanhar, por exemplo, um parto vaginal lá em Pau do Ferro? Né? Aí a paciente fica pensando, imagina a paciente que mora, sei lá no sítio... lá no sítio bonito, digamos assim, né? O paciente tendo trabalho de parto, de lá se desloca para São Miguel, de São Miguel se desloca para Pau do Ferro. Então, assim, ela fica muito tenso, um momento muito tenso, onde deveria ser um momento de muita alegria. Então, quando muitas vezes não nasce um caminho. Exatamente, por isso que o paciente chega, doutor, eu quero parto cesárea, eu aceito na hora. Digo, não, sem problema, a gente faz, porque eu entendo a angústia, apesar do coração por dentro estar na paz. Se fosse um parto vaginal, então... Ou seja, uma região tão grande como a nossa já deveria ter um hospital especializado, centralizado para que... eu tenho o costume de dizer que Pau do Ferro deveria ter uma estrutura muito bacana, né? Que Pau do Ferro, acho que é referência para obstetrícia, não sei se é para 33 ou 36 cidades. Né? Mas mesmo com essa referência para desse tanto de município, desse tanto de população assistida, a estrutura é muito precária, né? É só um médico plantonista, né? Na maioria das vezes não tem pediatra de plantão, então é complicado, né? E às vezes termina essa gravidez de uma forma diferente do planejado, digamos assim. Mas as pessoas que estão grávidas aí, que desejam o parto vaginal ou que desejam o parto cesárea, eu tenho o costume de dizer, corra em busca dos seus sonhos, o parto é seu. A função do médico, da enfermeira ou da equipe do hospital num parto vaginal fisiológico, digamos assim, a única função, vou ter o costume de brincar, é segurar o menino para não cair no chão. Tá? O resto, o parto é da paciente. Agora, se tiver alguma intercorrência, não, né? Por isso que a cesárea está ali e o médico deve estar de plantão. Se tiver alguma intercorrência para agir o quanto Há sempre a possibilidade, né, doutor? Há sempre a possibilidade, com certeza. Muito bem. Gente, começando aqui com o doutor José, ginecologista e obstetra, por isso a gente está entrando a fundo aí com esse tema tão importante, tão relevante aí para tantas mulheres e homens também, né? É como ele sempre diz, a mulher não engravida sozinha. O homem tem que acompanhar e é muito importante essa participação do homem na vida da sua mulher, tanto essa questão do acompanhar nas consultas, né, doutor? Quanto na gravidez, pós-gravidez, na velhice, é sempre importante o homem estar presente, porque uma mulher quando se sente sozinha é desagradável, né? Com certeza. E esse acompanhamento deve ser, como você falou, durante toda a vida, digamos assim, né? E principalmente, eu tenho o costume de bater muito na tecla desse período, nesse ciclo, né? Ciclo gravídico puerperal, porque é um momento ali que é o casal, é da família, né?
E voltando lá para a sua pergunta anterior, que a gente, né, acabei pulando, estou sempre pulando suas perguntas aí. Mas é porque com relação à questão da menopausa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui da gravidez após 35 anos. Aí a gente entra na menopausa. Tá ok. Para a gente, digamos assim, encerrar esse assunto de gravidez, né? Tem 2 temas importantes para a gente debater aqui com relação a essa gravidez, que estão relacionados, tá? É a gravidez após 35 anos e a cada dia mais esse índice de casal com dificuldade de engravidar. E Marcelo, eu utilizo o termo aqui dificuldade de engravidar, porque esse termo infertilidade eu acho um pouco pesado, né? Até do ponto de vista psicológico do casal. Tá? Então assim, cada dia mais a gente observa o índice de casal. Vocês observam que eu estou falando casal. Não existe mulher com dificuldade de engravidar. A dificuldade de engravidar, mais uma vez, é do casal, tá? A consulta ou a investigação é do casal, não é da mulher. E por incrível que pareça, Marcelo, apesar de ser uma consulta ginecológica, mas quando um casal procura a gente que tem dificuldade de engravidar, a gente sempre começa a investigar pelo homem. E eu costumo dizer, entre 35% e 40% das causas de dificuldade de engravidar é masculina. Entre 35% e 40% das dificuldades de engravidar é feminina. E o restante são os 2 juntos. Então você vê que 50% é masculino e 50% é feminino. Exatamente. E a gente começa a investigar pelo homem, por quê? Porque o homem a gente consegue investigar basicamente com 2 exames. Então é um investimento, digamos assim, mais barato. E são exames que não são tão invasivos. Você consegue investigar 50% das causas. E aí depois a gente acaba investigando a mulher. Depois que descobre que o homem não é o fator, né? Teoricamente não tem fator de risco, tá? E é bom frisar aqui que às vezes, doutor, não, mas o meu marido já tem um filho. Isso não impede de ele ter apresentado dificuldade de engravidar com alguns outros fatores, tá? Mesmo que já tenha filho, precisa ser investigado, tá bom? Então, e quando é que eu digo que um casal tem dificuldade de engravidar, né? A gente diz que um casal tem dificuldade de engravidar quando, se a mulher tiver abaixo de 35 anos, quando ela passa um ano tentando engravidar e não consegue, abaixo de 35 anos. Quando a mulher tem acima de 35 anos, quando ela passa 6 meses tentando engravidar e não consegue. Mas doutor, por que é que acima de 35 anos você diminui para 6 meses? Porque acima de 35 anos a reserva ovariana cai muito bruscamente. Então assim, a gente reduz para 6 meses para a gente não perder muito tempo, digamos assim, tá? Então o paciente está com um ano tentando. Aí tem uma observação com relação a esse ano tentando e com relação a esses 6 meses tentando, tá? Eu costumo dizer que engravidar é fácil só para quem não planeja e quem não quer. Gravidez é um evento muito bonito, mas tem que tudo se encaixar e ser perfeito, né? Uma coisa muito perfeita, né? Digamos que a mulher durante os 30 dias, digamos que o ciclo dela seja de 30 dias, durante esses 30 dias ela só tem aí 4 dias férteis, né? Desse 4 dias fértil, o ovário lá vai expulsar o ovócito na cavidade abdominal, as trompas vai ter que pegar esse ovócito, vai ter que ter relação naquele dia, o espermatozoide vai passar no canal vaginal, passar por dentro do útero, tem que se encontrar lá em cima nas trompas, né? E chega lá, ele tem que vencer a barreira do ovócito e tem que entrar lá dentro. Então assim, é um evento muito bonito, mas também que tem uma série de barreiras para isso acontecer. Exatamente. Então imagine só, durante 30 dias só tem 4 dias fértil. E aí a mulher é casada com um homem, que o homem trabalha fora. Meu marido ele trabalha viajando tal, tá 2, 3 vezes por mês em casa. E aí, como é que a gente avalia um paciente desse? Será que esse paciente tem dificuldade de engravidar ou será que a relação está sendo num período que a mulher não é fértil, né? Por isso também a importância da consulta para orientar nesse sentido, tá, Marcelo? Mas um ano tentando engravidar dentro, e aí a gente considera uma relação, digamos assim, ter relação sexual de uma forma adequada, entre aspas. Paciente que tem 2, 3 relações por semana, tá excelente. Se tem 2 relações por semana, tá um ano tentando, não consegue engravidar, a gente considera o casal com dificuldade de engravidar. Isso se for menor de 35 anos. E acima de 35 anos, esse período se reduz para 6 meses.
Do mesmo jeito, só repetindo, a consulta é do casal, quando você pensa em investigar a infertilidade, tá? E aí, a gente observa, Marcelo, que cada vez mais, essa sociedade mais moderna, graças a Deus, as mulheres cada vez mais entrando no mercado de trabalho, as mulheres cada vez mais estudando, se especializando, e a gente vê que esse período da maternidade está cada vez mais jogando mais para frente, digamos assim, né? A mulher, ela está querendo engravidar depois dos 30, depois dos 35, depois dos 40, né? E eu tenho o costume de sempre orientar as mulheres. Eu gosto, às vezes, não sei se é uma comparação tão adequada, mas em consultório eu gosto de falar isso. Eu considero o ovário da mulher como um cacho de uva, né? Cacho de uva, você vai na feira ali na segunda-feira, tu compra lá cacho de uva, coloca na geladeira, né? Bota lá, todo dia tu vai pegando uma, e lá no domingo tem só um restinho. E são as menores, as maiores tu já pegou, né? Às vezes até murcha um pouco. Isso. E aí o ovário da mulher é parecido assim, né? Eu gosto de fazer essa comparação, fica simples. Cacho de uva. Os ovócitos ali da mulher foi produzido quando ela estava na barriga da mãe dela. E desde então não surgiu mais nenhum, né? Todo mês está sendo recrutado vários. Vários estão sendo recrutados. E aí a mulher, a partir dos 35 anos, essa taxa de fecundidade, ela cai muito rápido, Marcelo. Ela cai muito rápido. Então, assim, se a mulher chega aos 35 anos e ela tem que... Não estou dizendo que a mulher precisa engravidar. Tá? Isso é uma sociedade também, às vezes, exige muito, né, da mulher. Exato. Que a mulher casou, ela tem que ter filho. E isso a mulher não tem que ter filho. Ela vai ter filho se ela quiser, se for um desejo vontade, dela, se exatamente. for um desejo do casal. Exatamente. Se uma mulher não tem desejo de engravidar, não tem necessidade. Porque sou casado ou porque sou mulher, eu preciso ter filho, né? Isso, inclusive, é uma pressão muito grande da sociedade e isso é cruel, né? Com muitas pacientes, com muitas pessoas. E ela engravida se ela quer, se ela puder. E como você diz aí, a mulher hoje está evoluída, né? Está evoluída, graças a Deus, né? E aí, Marcelo, só a gente complementando aqui, se a mulher ela tem esse sonho de gravidez, mas digamos que ela já está há mais de 35 anos e ela não tem ainda uma data prevista, eu tenho uma pós-graduação para terminar, ou eu tenho um projeto de trabalho, ou um projeto, eu quero engravidar quando eu terminar de construir minha casa, ou eu vou montar um comércio, vou montar um projeto, eu não penso em engravidar agora. Então, essas mulheres que desejam ter filho, que já estão aí passando dos 35 anos e que não tem, digamos assim, uma data ainda que desejam engravidar, hoje, cada vez mais, está ficando mais barato, Marcelo, a gente fazer uma coisa que a gente chama de congelação de ovos. Está ficando mais acessível. Eu sei que para a população geral ainda é muito caro, né? Mas cada vez mais está ficando mais acessível essa questão da congelação de ovos. Então, mulher, só repetindo, acima de 35 anos e que deseja ter filho e que não tem, digamos, entre aspas, uma data ainda definida, né? Eu oriento essas mulheres a procurar um médico ginecologista ou procurar um fertileuda, que é uma subespecialidade da ginecologia que trabalha só com essa parte de fertilidade, para ver essa possibilidade de estar fazendo congelação de ovos, que não está tão caro, principalmente paciente que não tem nenhuma comorbidade. Mas tá? aí vem aquela pergunta, então o grande problema de você engravidar acima dos 35 anos é o óvulo ou o corpo em si? Porque pelo que o doutor está dizendo aí, congelei o óvulo daqui a 10... Quando eu tiver 45 anos, eu poderia pegar esse óvulo, colocar novamente no meu útero, ou então fazer no caso aí, agora que eu entendi. Vai fazer a fecundação via in vitro, é isso? Aí depende, Marcelo. Tanto pode ser feita uma fecundação in vitro, né? Já, por exemplo, se a mulher não tem problema, não tem nenhum problema no fator uterino, se não tem problema no homem, como a gente tem esses óvulos guardados, pode ocorrer inclusive uma fecundação dentro da cavidade. Normalmente, mas geralmente, como já se optou em captar os óvulos, geralmente faz uma fecundação externa mesmo, digamos assim, in vitro, tá? Sim, pode ser feito e aí implanta lá o embriãozinho. E mesmo com essa idade, a mulher consegue... Pronto, consegue engravidar sim, tá? Não é que o único, digamos assim, Marcelo, o único problema de engravidar depois dos 35 anos seja o óvulo, tá? Esse não é o único problema. Pode ser o fator, digamos assim,
de maior impedimento, tá? Mas a paciente que engravida acima dos 35 anos, ela tem que ter ciência também que esse bebê, por exemplo, tem um risco maior de malformação, tá? Tem um risco maior de cromossomopatia, de alterações genéticas, certo? Acima de 35 anos é uma paciente que tem um risco maior, não estou dizendo que ela vai ter um risco maior de ter, por exemplo, pressão alta na gravidez, tá? É um paciente que tem um risco maior de ter diabetes na gravidez. É um paciente que tem um risco maior de abortamento, tá? Ela tem riscos relacionados à gravidez, mas o fator principal de impedir dela engravidar seria a questão ovariana, tá? Mas tem que estar ciente também que tem outros que falam, eu não tenho nenhum problema de impedimento do ponto de vista de trompa, de útero, e quero engravidar com 45 anos e eu estou menstruando regularmente. Essa paciente pode engravidar de forma natural, não tem nenhum problema. Mas ela tem que ter ciência de que o risco de malformação, o risco de pressão alta, de diabetes, ela é um pré-natal de alto risco, que a gente chama acima de 35 anos. Tem que ter um acompanhamento mais de perto. Tá? Ou seja, é uma coisa mais minuciosa, né? Mais cautelosa, digamos assim, né? Muito bem, muito bem. Então vamos entrar aí nessa questão. Pronto, falamos aí da gravidez já acima dos 35 anos. Vamos falar agora aqui da questão aí da... Qualquer coisa a gente volta em outros temas, não há problema. Nosso tempo aqui é ilimitado. Se for para virar o dia aí, nós viramos. Que é uma coisa muito abrangente, né? Falar sobre saúde da mulher. Questão da ouvinte que falou que parar de menstruar aos 45 anos. Pronto, parar de menstruar aos 45 anos é normal, tá? A gente diz que o paciente teve menopausa precoce quando ela entra na menopausa abaixo dos 35 anos, por incrível que pareça, tá? Parar de menstruar aos 45 anos é normal, não é nenhuma patologia, não é nenhuma doença não, tá? Talvez essa paciente, ela tenha começado a menstruar cedo, né? Ou pode essa pessoa ter algum outro fator durante toda a vida dela aí que levou a uma falência ovariana, digamos assim, não precoce, que a gente chama precoce quando é abaixo de 35 anos. Digamos assim, uma falência ovariana mais acelerada, né? Não precoce. Tá? O uso de contraceptivos pode... acelera? Não. O uso de contraceptivo, o uso de hormônios não acelera, não antecipa, digamos assim, o período da menopausa. Tá? Isso é normal. Parar de menstruar com 45 anos é normal, não é patológico. Muito bem. 11 horas e 29 minutos. 11h29. Eu recebi aqui, rapaz, um intimato. Isso aí. A esposa tá pedindo um alô. Manda um alô. Diga ele que mandou um abraço pra mim. Olha aí. Eita. Isso é que é amor. Isso é que é amor. Olha pra câmera aí. Opa. É minha esposa, minha companheira de área, inclusive. Minha assistente de consultório, ela é quem me acompanha, tá? Então, assim, é do amor, é do trabalho, é todo dia aí junto. Ou seja, está dentro daquilo que a gente comentou há pouco tempo aqui, né? Acompanha onde eu estiver. Acompanha onde eu estiver, minha parceira de área aí. Beijão. Tá aí. Fala o nome dela. Daniele. Olha, a tecnologia hoje, como tem atuado aí nessa área ginecológica e obstétrica? Marcelo, tecnologia assim, em que sentido tu me pergunta? Tecnologia na questão de investigação, de doenças? Eu acredito que sim, assim, o que a gente comentando naquela linha de raciocínio que a gente vinha previamente, em dificuldade de engravidar, e a gente pensar assim em tecnologia na área na área de ginecologia, na área de obstetrícia. É quase baseado naquilo que eu falei no início, falando sobre a mulher de antigamente e a mulher de hoje. O que, então, assim, se tem hoje, né? E aí a tecnologia ela só traz benefícios para a gente, né? A tecnologia até no sentido de tecnologia de celular, de informação, digamos assim, na palma da mão. Isso é muito importante, principalmente para o paciente investigar e o paciente mesmo ter essa capacidade crítica de chegar no médico, de discutir com o médico, eu estou sentindo isso, eu li, será que isso é normal, A tecnologia no sentido de estar na palma da mão a informação, como também tecnologia no sentido de suporte para a gente estar investigando uma patologia ou outra, né? O que a gente observa é uma patologia muito frequente, Marcelo, e que as mulheres sofrem muito, infelizmente, e que em média, por incrível que pareça,
as pacientes elas sofrem em média 10 anos para ser dado o diagnóstico, é a endometriose, por exemplo, né? A endometriose é uma patologia muito frequente e que as pacientes, infelizmente, sofrem muito e ainda demora 10 anos para ser dado um diagnóstico de endometriose. E por que isso? Começa pelo estigma de dizer que dor é normal, né? A mulher começa a sentir aquelas fortes dores durante o período menstrual e às vezes vai para um profissional, ou mesmo dentro de casa, né? A mãe ou alguma amiga. Não, dor é normal, a mulher sente dor na menstruação, isso é normal e cada vez piorando. Se confunde com outros fatores, né? Exatamente, e mesmo assim vai procura um profissional e o profissional também continua persistindo, pede um ultrassom e no ultrassom não tem nenhuma alteração. E aí diz, não, essas dores de cólica suas são normais, porque você não tem nenhuma alteração na ultrassom, você não tem nenhuma alteração desses exames básicos, laboratoriais que a gente pediu, e continua a mulher sofrendo. Por que eu citei aqui endometriose com tecnologia, tá? E aí, é uma coisa que a gente tem dificuldade na nossa região, por exemplo, de investigar endometriose, porque nós não temos ainda na nossa região pessoas capacitadas para fazer esse exame, para investigar a endometriose, que seria um ultrassom com preparo intestinal para investigar a endometriose. O aparelho de ultrassom ele tem que ter um programa específico para isso, tá? E além disso, a gente precisa de uma pessoa extremamente treinada e capacitada nessa área. Por isso que a gente tem essa dificuldade aqui na nossa região. Outro exame que poderia ser feito fora esse ultrassom com mapeamento seria a ressonância. Do mesmo jeito, a ressonância da pelve, tá? Do mesmo jeito, nós temos essa dificuldade na região, porque nós não temos pessoas que tenham costume, digamos assim, de laudar a ressonância para investigar a endometriose. E na nossa região a gente fica com essa dificuldade, porque às vezes a gente pede uma ressonância e vem lá normal. E o paciente tem toda a clínica de endometriose. Por quê? Será que ela não tem foco de endometriose? Ou será que o colega que laudou a ressonância, ele não tem, digamos assim... Vamos dar um exemplo concreto. É o caso da minha filha. Minha filha que agora a descoberta da endometriose. Nós fizemos vários exames, vários. E ficava aquela correria para cima e para baixo. E nos exames que foram feitos, pouco se via essa questão da endometriose, né, doutor? É porque, que nem isso que eu falei, às vezes a pessoa se limita ao exame. E eu tenho eu carrego uma frase de um professor meu, quem é do Ceará conhece muito ele, quem fez medicina lá, doutor Otton Leal. Digamos assim, é o papa da clínica médica do Ceará ou do Brasil. Ele faz parte até do Guideline americano de clínica médica. Que ele diz, a clínica é soberana, Marcelo, né? Se eu avalio uma paciente, o paciente está com aquela queixa, a queixa é sugestiva, o exame não fala nada, eu tenho o costume de dizer para minhas pacientes, a gente não trata papel, né? A gente trata o paciente, né? E principalmente nessa questão da endometriose, que eu estava comentando previamente, que devido a essa deficiência que nós temos na nossa região, o paciente faz um exame, está normal, mas está normal porque não foi feita uma investigação adequada, né? Ou foi feito um exame, mas um exame não foi feito por uma pessoa capacitada para fazer aquilo. Poucas pessoas conseguem fazer mapeamento para endometriose. Na nossa região nós não temos, Marcelo. Nossa região, infelizmente, aqui quando o paciente ele consegue, eu sempre oriento eles fazerem em Fortaleza. Tem um colega nos grandes centros, nos né? grandes centros, isso. E mesmo a ressonância, aqui tem Pau do Cerro que faz ressonância, mas eu não estou dizendo que o profissional, só para não ficar aqui confuso na cabeça de quem está ouvindo, eu não estou falando que o profissional ou os profissionais que fazem ultrassom aqui não são bem capacitados. Eles são capacitados para fazer o que eles fazem, tá? É porque endometriose, o ultrassom para investigar a endometriose é um ultrassom totalmente diferente, tanto a maneira de fazer, como o preparo que se faz, como a via que se faz, o transdutor que se usa é totalmente diferente do ultrassom transvaginal básico, tá? Do mesmo jeito, o cara que lauda a ressonância pélvica para investigar, sei lá, um tumor, ou uma massa ovariana, ou uma massa uterina, o preparo que
que o profissional tem para investigar aquilo é diferente do profissional que se prepara para investigar endometriose. Eu estou deixando isso bem claro para não ficar esse mal entendido. Dizer aquela questão da especialidade. Da especialidade, tá? Então, assim, nós temos essa dificuldade aqui na nossa região mesmo, na gente investigar endometriose, e muitas vezes a gente acaba tratando pela clínica do paciente, tá? Então, assim, eu suspeito de endometriose, o exame físico é compatível com endometriose. A gente inicia o tratamento, o paciente já de cara apresenta melhora, né? Que o tratamento de endometriose é um tratamento crônico, né? O endometriose, infelizmente, é uma doença que não tem cura, né? É uma doença que tem tratamento. Então, se o paciente apresenta melhora, a gente acaba fechando o diagnóstico clínico, que o Dr. Otto Leal sempre fala, né? A clínica é soberana, a clínica sempre é quem vai mandar, digamos assim. A conversa que você tem com o paciente, a avaliação física, é quem vai mandar, tá? E pensando também na tecnologia, em questão de investigação, né? Nós temos hoje, Marcelo, tecnologias importantíssimas, por exemplo, para investigar a cromossomopatia, ver se tem algum erro no material genético. Por exemplo, se você quiser fazer você faz uma fecundação aqui, você faz capta o ovo, capta o espermatozoide, faz a fecundação, você pode inclusive pegar o material genético, né, desse embrião e mandar para estudo. E já previamente, antes de você implantar no útero, você saber se nesse material genético tem alguma malformação genética, você já dá para saber cor de óleo, sexo, tudo com esse material genético antes de ser implantado no útero. Você faz o estudo desse material genético. Digamos que o paciente tem uma síndrome que é incompatível com a vida, ou mesmo tem uma síndrome que não seria importante, você já não implanta aquele material. Nós temos tecnologia sim. Esses estudos, e no Brasil, tá? Não tem aqui em Fortaleza, infelizmente, ainda para a gente capta esse material lá, e esse material, a gente que eu estou dizendo, o médico que trabalha com isso, que é o Fertileuda, tá? Ele capta esse material, colhe esse material e manda para São Paulo. Dá para fazer todo um rastreio com relação à cromossomopatia, alterações genéticas e tudo mais. Muito bem, gente. E falando ainda de endometriose, a gente sabe que uma endometriose avançada é complicada para a mulher, né, doutor? Porque afeta vários órgãos próximos ali, né? A endometriose é uma doença muito cruel, tá? E por que nasce? Por que nasce a endometriose? Por que nasce? De onde vem essa danada? Essa é uma pergunta de ouro, rapaz, viu, Marcelo? Eu sou sincero para você, se eu conseguisse responder essa pergunta para você, seria excelente. Nós temos teorias, e tudo na vida que é teoria é porque ainda não se bateu, está no mundo da teoria. Existe no mínimo, Marcelo, 5 teorias para explicar a origem da endometriose, né? Até poucos anos, a gente pensava que endometriose era devido ao fluxo retrógrado. O que é que significa isso? A gente falava que a mulher menstruava, uma parte do fluxo saía, né, ali pela vagina, e outro fluxo voltava pelas trompas. Por isso que tinha foco de endométrio na cavidade do útero. Mas a gente observa que tem crianças que nunca menstruou que tem endometriose, certo? Tem diagnóstico de endometriose no cérebro. Como foi que essa lesão chegou lá? Entendeu? Tem pacientes com diagnóstico de endometriose no joelho. Nossa. Inclusive, eu tenho uma paciente que eu fechei diagnóstico que ela tem uma lesão no joelho. Como que chegou lá? Tá? Então, assim, existem várias teorias para explicar isso. Então, só essa explicação de um fluxo retrógrado não explica. Tá? Então, tem explicação celônica, que foi lá da origem embrionária, tá? E o que justifica, por exemplo, uma criança que nunca menstruou, tem endometriose. Tem endometriose, teorias que se explicam por fatores inflamatórios, que a gente observa esse índice tão elevado recentemente, o que justifica, né, essa alimentação muito inflamatória que a gente tem, essa vida inflamatória que a gente tem, digamos assim, tá? O que justificaria isso. Então, assim, tem fatores imunológicos, né? Então tem várias teorias que explicam o surgimento dessa lesão, tá? Então, e o que é endometriose, a grosso modo? Endometriose é material do endométrio fora do endométrio, tá? Então, o material do endométrio na cavidade pélvica ou abdominal a gente chama de endometriose, tá? Material do endométrio dentro do útero, na parede do útero e não dentro da cavidade do útero, a gente chama de adenomiose, certo?
E quando tem focos de endométrio no útero, a gente chama, no ovário, a gente chama de... agora lascou o nome. A gente chama de lembro já o nome, pessoal, fugiu na hora. Mas é a mesma doença, tá? A mesma doença que está em locais diferentes, tá? É como se, por exemplo, eu tivesse um congelador, um freezer, tivesse as paredes ali sem ele estar gelado. Isso. Aí de repente você liga e esse freezer começa a congelar as paredes ali, é como se estivesse se espalhando, né? Pronto. Quando é no ovário a gente chama de endometrioma, tá? Só para terminar. E aí a gente tem focos de endometriose, pode ter foco de endometriose, como eu falei, em vários locais, né? O que é mais frequente, foco de endometriose? É na região posterior do útero, é na região que a gente chama de ligamento útero-sacro, é na parte intestinal, né? Focos de endometriose na bexiga, tá? Focos de endometriose às vezes acometendo o nervo, tá? E aí, dependendo de onde esses focos eles estão localizados, vai ser a queixa do paciente. Ou seja, não dá só em mulheres, né? Isso. Como é? A endometriose é específico da mulher? É só em mulher, porque é um material de origem do endométrio, tá? Aquelas células específicas que só existem no útero, no caso? No útero, tá? Isso. E aí, como eu disse, a clínica depende muito da quantidade da lesão ou do local onde essa lesão se encontra. Às vezes o paciente tem pouca lesão e tem muita queixa, tem muita dor. É uma lesão pequena, mas é uma lesão que está, por exemplo, acometendo um nervo. Tem muita queixa, né? O paciente tem uma lesão no intestino. É um paciente, às vezes, que durante o período menstrual sente muita dor ao defecar, às vezes presença até de sangue nas fezes. Durante o período menstrual, o intestino ele muda o padrão, digamos assim. Tem pacientes que, durante o período menstrual, as fezes ficam mais amolecidas. Ou o contrário também, o paciente durante o período menstrual, as fezes ficam mais endurecidas, ou seja, muda o padrão durante o período menstrual. Provavelmente é um paciente que tem algum foco no intestino. É um paciente que durante o período menstrual, por exemplo, tem dor ou desconforto para urinar. É um paciente que todo mês quase está tratando infecção urinária, entre aspas. Mas acha que é infecção urinária, tem aquela dor, aquele desconforto, está indo ao banheiro com mais frequência e não investigou direitinho. Às vezes é o que? Um foco do endométrio na bexiga, né? Às vezes é um paciente que tem muita dor na relação, né? Essa paciente provavelmente é um paciente que tem ou lesão no útero, ou lesão ali em fundo de saco posterior, ou do ligamento útero-saco, que dá muita dor na relação, principalmente na penetração profunda que a gente fala, né? Tem algumas posições que o paciente percebe que vai doer mais, que vai incomodar mais, né? Ou então é aqueles pacientes, simplesmente aquelas pacientes que durante o período menstrual, né, as dores de cólica é muito intensa, né? As dores de cólica é muito intensa. Então, assim, se você tem fortes dores de cólica, se você tem alguma alteração intestinal durante o período menstrual, se você tem alguma alteração do sistema urinário durante o período menstrual. Tem a tal da dor da perna também. Essa dor da perna é quando tem acometimento do nervo, eu falei. Né? Que aí a pessoa às vezes vai várias vezes à emergência tratando como lombalgia. Né? Tu tá com dor na coluna, tá? E tem uma lesão característica, Marcelo, que a gente vê, que é o paciente que durante o período menstrual ele sente dor no ombro direito. Tá? É bem característico. O paciente chega, durante o período menstrual eu sinto uma dor horrível no ombro. Isso é típico, isso não precisa nem de exame, tá? Provavelmente é uma lesão que tem lá no diafragma, que é um músculo que separa aqui o músculo da respiração, que a gente chama, tá? Então, assim, é muito frequente, tem algumas dores típicas. Eu tinha uma paciente que ela dizia, eu estou sempre no período menstrual, eu sinto dor no joelho. Eu digo, meu Deus, dor no joelho com período menstrual, hein? Ela tinha feito isso e tal, não tinha encontrado nada aí. Vamos pensar na endometriose, infelizmente, né? E aí consegui isso, uma paciente lá do município que eu trabalho, na Eusébio. A gente fez a ressonância e de fato tinha uma lesãozinha de endometriose no joelho. E foi necessário a gente, nesse caso dela, a gente caminhei, não foi a equipe de ginecologia que operou, a gente entrou junto, mas foi junto com a equipe da ortopedia. E de fato foi vista a lesão. Quando fez a anátomo patológico, lesão de origem de endométrio. Como chegou lá? Então essa explicação de origem retrógrada não se explica, entendeu? É interessante. É complicado. Mas o mais importante é, se você, durante o período menstrual, sente algum desconforto que está te incomodando no dia a dia, que está te levando à emergência, que está atrapalhando nas suas atividades diárias, tem que ser avaliado. Sentir dor
não é normal. Tem tá? que procurar um especialista. Tem que procurar um especialista. Muito bem. E não se acomodar com um exame normal. Eu costumo dizer isso. O exame deu normal. E é uma paciente, Marcelo, extremamente estigmatizada. É aquela paciente que todo mês vai no hospital e a equipe do hospital já começa a dizer, é frescura. Né? Então é uma paciente que, além do trauma da dor física, tem o trauma psicológico, da dor psicológica. Por quê? Ela procurou um colega, procurou outro, fez um exame, tá normal, fez outro exame, tá normal, e tá todo mundo dizendo que a dor dela é frescura. Chega na emergência com dor, todo mundo olha com um olhar diferenciado. Tá todo mês aqui. Pode dizer que é piti. Né? E isso, um trauma psicológico muito grande. E é uma paciente, como ela tem, entre aspas, né? Que ninguém tem costume com dor, né? Mas é uma paciente que sente dor todo mês, sofre muito todo mês. É uma paciente que também é resistente ao tratamento de dor. Às vezes essas pacientes a gente tem que entrar com 3, 4 medicações diferentes para dor. A gente entra com analgésico, com anti-inflamatório, com toragesico, com tramal, associado para ver se diminui. Às vezes a gente precisa utilizar até tratamento de dor neuropática. Tá? São pacientes que têm muita dificuldade também de a gente controlar essa dor dela. E só para a gente terminar aqui com relação à endometriose, que a endometriose é uma doença hormonal, tá? É uma doença inflamatória, hormônio dependente. Então, assim, quando a gente pensa em endometriose, a gente trata do ponto de vista hormonal, com bloqueio hormonal, mas a gente tem que tratar a parte inflamatória. Aí, pensando já em tratamento de endometriose, a gente não trata endometriose só com medicação para dor ou só com um método para você ficar sem menstruar, que aí pode ser um diomirena, pode ser um Implanon, pode ser uma pílula, entre aspas, só com progesterona. Você, associado a isso, você tem que ter uma alimentação, né, anti-inflamatória. É muito importante o paciente também procurar um nutricionista, e um nutricionista que tenha costume de trabalhar com esse tipo de doença para passar uma alimentação anti-inflamatória. Às vezes tem paciente que precisa de uma fisioterapia pélvica, também com fisioterapeuta que tenha costume de lidar com essa doença. É um paciente que deve praticar atividade física, ou seja, você tirar o açúcar da dieta, tirar uma dieta, deixar uma dieta anti-inflamatória, tá? Então o tratamento é um tratamento multidisciplinar da endometriose, que pode ser só com medicação e fisioterapia associado, junto com o nutricionista, e também tem pacientes que necessitam da cirurgia, tá? E a endometriose também está muito relacionada com infertilidade. Pacientes que têm endometriose são pacientes que têm um fator de risco muito elevado para ter dificuldade de engravidar, porque como ela causa aderência, aí acaba ocorrendo obstrução de trompa. É um paciente que tem um processo inflamatório crônico, essa reserva ovariana ela também diminui mais rápido. Muito bem. Doutor, temos 2 temas aqui ainda para a gente debater, já está um pouco tarde, mas a gente pode debater isso muito rápido. Paciente que faz esterectomia. Por que chegou a esse caso da esterectomia? Tá. Marcelo, é um assunto assim, a esterectomia, retirar o útero, tá? Esterectomia significa retirar o útero, tá bom? E é uma coisa muito estigmatizada. Tem muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, pensa que o útero serve só para ter menino. E não é. Eu tenho o costume de dizer para minhas palavras, eu acredito muito no rapaz lá de cima, Marcelo. Certo? Eu acredito muito no rapaz lá de cima. Eu acho que o rapaz lá de cima é mais inteligente que todos nós juntos. Exatamente. Eu acho que a gente aqui embaixo só sabe comer feijão, tá? O rapaz lá de cima é muito inteligente. Então, assim, se o útero ele servir só para ter menino, com certeza o rapaz lá de cima que eu tô falando é Deus, tá? Para mim. E aí, se o útero servir só para ter menino, eu acho que quando a mulher passasse do período reprodutivo, ele ia fazer alguma coisa para assumir, tá? Mas ele, além de digamos assim, de servir para ter menino, para engravidar, o útero ele serve para sustentar os órgãos da pelve, tá? Ele serve para evitar prolapso, digamos assim, né? Já mais popular. Serve para evitar que a bexiga caia, de evitar que o fundo de saco vaginal caia, saia pela vagina, que é uma coisa muito frequente na nossa região, Marcelo, é prolapso. E por que é que quando fala em esterectomia eu começo a falar por aí que o útero tem outra importância além de ter menino, digamos assim, tá? E o rapaz latino é muito inteligente. A gente observa que quando a mulher para de menstruar, o útero ele diminui de tamanho. Isso é normal, tá? O útero diminui de tamanho, a vagina começa a diminuir de tamanho,
Então as mulheres param de menstruar, tu vê que aquilo ali ao longo do tempo começa a diminuir de tamanho, mas não some. Fica mais ou menos o tamanho de uma buchada. Ele vai diminuindo. O útero, Marcelo, o tamanho dele depende de quantas vezes essa mulher engravidou. Tá? Tá certo. O útero de uma mulher que nunca engravidou, o volume máximo dele que a gente considera normal é de 90 centímetros. Tá? Seria um volume máximo. Né? Então assim, se ela engravidou 3 vezes, teve 3 filhos, pode ser até 180 o volume normal. Tá? Então assim, depende muito. E quando ela para de menstruar, vai diminuindo, esse útero vai diminuindo. E por que eu falo isso, quando se fala em esterectomia? É que às vezes o paciente tem um mioma. Mioma é um tumor benigno de origem da musculatura do útero. Mioma não é câncer e mioma não se transforma em câncer. Pessoal, preste atenção. Por que eu digo isso e preste atenção? Porque eu já escutei pessoas na rua de um carro aí com uma senhora pedindo dinheiro, ajuda, porque ela tinha um câncer que era mioma e que precisava de dinheiro para retirar esse câncer que estava se alastrando. Então, mioma não é câncer, mioma não se transforma em câncer. Eu tenho costume dizer no consultório que um bicho que nasce jacaré não vira cobra. Então, ele nasceu mioma, ele vai morrer mioma, ele não vai se transformar. A pessoa que tem mioma pode ter câncer? Pode, do mesmo jeito que uma pessoa que não tem mioma, mas o mioma não é câncer, tá? Então, assim, por que eu falo isso? Porque às vezes a paciente chega no consultório, fez um ultrassom, tem um mioma, tem 2 miomas ou 3, aí já quer fazer esterectomia. O mioma, precisa fazer esterectomia uma mulher que tenha um mioma muito grande, que quando se faz uma ultrassom não consegue ver ovário, não consegue estudar os ovários, não consegue estudar os órgãos da pelve. É uma indicação. Por quê? Porque a gente precisava de uma ressonância todo ano para estar avaliando, e aí ficaria muito caro. Então, diga assim, ele tem um mioma muito grande e não consegue estudar os outros órgãos da pelve, é uma indicação de esterectomia. Ou então o paciente tem até um mioma pequeno, mas é um mioma que está voltado, Marcelo, para dentro da cavidade do útero, e esses pacientes sangram muito. E a gente não consegue tratar com medicamento. Também é uma indicação de esterectomia, tá? Mesmo que o mioma seja grande, mas a gente consegue controlar com medicação, não tem indicação de retirar o útero só porque tem mioma. Outra indicação seria paciente que tem mioma, dependendo da localização, esse mioma está causando muita dor. Mas geralmente mioma não causa dor. Muito raramente mioma causa dor. Mioma para causar dor depende da localização e depende do tamanho. Às vezes nós temos mioma de 3 quilos e o paciente não sente nada. Certo? Precisa retirar? Precisa, porque você vai fazer ultrassom e não consegue visualizar o ovário. Então assim, você não sabe se essa paciente tem um tumor de ovário, tem uma coisa, você não consegue estudar. Então aí você indica, tá? Então, basicamente, indicação de esterectomia seria um mioma muito grande, que não dá para ver a pelve. Paciente tem mioma com sangramento intenso, que você não consegue controlar com medicação. Ou o paciente tem um mioma grande que está comprometendo ali, está comprimindo o ureter, que está causando hidronefrose, né? Ou está em uma região que está causando muita dor, né? Então, essas são basicamente as indicações, certo? Mas tamanho de mioma e quantidade de mioma não significa esterectomia. Tem que avaliar caso a caso. E só lembrando mais uma vez, o útero não serve só para ter menino. Porque o paciente chega com mioma e diz, mas vamos tirar porque eu não preciso mais do útero, né? A gente precisa dele. Muito bem, olha aí que legal. Pegar a outra pergunta, a última que eu iria fazer, já entrou na sua resposta final aí. Doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou só pedir ao mesmo que fale novamente sobre a sua origem, porque quando eu fui aqui gravar, para jogar lá no YouTube, acabou destravando aqui, não gravou. Doutor José Dantas, ginecologista e obstetra, é filho, como ele já disse no início, de São Miguel, é isso? Isso, sou filho aqui de São Miguel. É até interessante, né, eu gostar da obstetrícia e ter seguido para essa área, até que às vezes eu brinco, né? Eu fui fruto, lógico que minha família, minha mãe, jamais ela teve nenhuma culpa nisso, porque naquele tempo não tinha assistência nenhuma, né? Isso. Mas eu nasci prematuro, viu, Marcelo? Eu nasci prematuro e pela descrição que minha mãe faz do que aconteceu, do relato, aparentemente eu nasci prematuro de uma eclâmpsia, né? Que é quando o paciente tem pressão alta e convulsiona, né? Então assim, eu nasci de uma entre aspas, tá? De uma complicação muito grave de uma gestante que não fez acompanhamento direitinho.
E foi interessante que eu fui fruto disso e hoje eu trabalho com isso. Então, eu gosto muito dessa área. Gosto muito dessa área e me divirto muito com a obstetrícia. Eu gosto muito da ginecologia também, mas me divirto muito com a obstetrícia. E se fosse uma coisa para eu escolher assim, que eu pudesse escolher o que fazer, eu escolheria obstetrícia e cirurgia ginecológica, que também sou apaixonado por cirurgia ginecológica. Apesar de aqui em São Miguel eu ainda não estar fazendo a parte da cirurgia ginecológica. Eu faço mais cirurgia ginecológica em Fortaleza, no Eusébio, e algumas pacientes em Limoeiro. Muito bem. Hoje em São Miguel o doutor está atendendo na... Eu estou atendendo atualmente na Renil Clínica. Renil Clínica, né? Isso. Muito bem. Gente, agora são 11 horas e 57 minutos, bem que eu te disse, 2 horas, viu? Rapaz... Ele chegou aqui com o negócio de 10 o papo minutos. Aqui tá bom. Muito bem, doutor. Para não tomar mais tempo, eu acredito que muita coisa aqui, muitas dúvidas foram tiradas. Quero te agradecer aí pela sua vinda aqui na nossa rádio, né? E dizer que pra gente é sempre um prazer receber profissionais como o doutor José e tantos outros que a gente já recebeu aqui para esclarecer o nosso público, né? Que é um público leigo em sua grande parte e que tem muitas dúvidas com relação a muitas doenças. Diga-se de passagem com relação à área de ginecologia e obstetrícia. Quero aqui deixar o espaço para as considerações finais, fique à vontade, mande alô para quem quiser, peça uma música. Tá um locutor aí. Manda alô para quem quiser aí e suas considerações finais. Tá ok. Eu quero primeiramente aqui agradecer o convite do Marcelo, tá? Pra gente conversar um pouco sobre a ginecologia, sobre a obstetrícia, tá bom? É sempre um prazer estar falando sobre esse tema, um tema muito bacana, muito relevante para a gente falar para nossa sociedade aqui micaelense e região, né? Hoje a internet ela chega em todos os lugares, né? E aí não é nem só um alcance de uma rádio que tenha quilômetro, uma rádio tradicional, digamos assim, né? Que tem um alcance em quilômetro, tanto. NFM, né? Exatamente, a gente tem um alcance bem maior. Agradeço muito estar falando um pouco sobre obstetrícia, sobre a ginecologia. É um mundo, né? Não dá pra gente comentar muita coisa, digamos assim, mas eu cheguei aqui, que nem eu falei para ele, eu cheguei aqui dizendo que eu vou falar 10 minutos, mas na obstetrícia a gente começa a se empolgar, começa a falar e chegou mudo, saiu linguarudo, né? Eita, rapaz, eu gosto de falar, minha família é dos Dantas e pronto, viu? Inclusive vai ter um evento dos Dantas aqui no Sítio Pau Branco aí, acho que não sei se é dos seus Dantas também. Os Dantas na região aqui é uma família só, digamos assim, ramificação, né? São várias ramificações, mas a família é uma só. Gostaria de falar também que eu atendo aqui a nossa região lá em Pereiro, na clínica da Doutora Maria do Carmo. Também faço atendimento lá. É uma cidadezinha aqui vizinha. Também muito bacana fazer atendimento lá e atender esse pessoal lá de Pereira e região. Tá? Quero dizer que estou à disposição, tá bom? Precisando de alguma conversa, de algum esclarecimento, podem estar em contato com a gente. Nós estamos aí para servir a galera, para servir a população. Agradecer também aqui ao Leandro, que fez essa ponte. Porta-voz, né? Fez essa ponte. Seu porta-voz, né? Meu porta-voz aqui. Que é um amigo e irmão aqui. Assessor, é um amigo. Assessor. Não é seu, não, é um amigo e irmão aqui há muito tempo. Aqui nessa corrida aqui em São Miguel. Que é um outro grande profissional, né? É um excelente. Eu vou trazê-lo novamente. Já veio uma vez aqui, mas vou trazê-lo novamente, porque ele adquiriu outras especialidades. É um excelente profissional e um rapaz que não se cansa, né? É interessante, né? É um rapaz que não se cansa. Ele aí na área da enfermagem, mas ele não se cansa de estudar e já está aí correndo aí na outra área também, que com certeza cada dia mais eu vejo ele mais apaixonado. É pelas duas áreas. Ontem mesmo, eu conversando com ele no WhatsApp, à tarde e tal, pai, eu tô aqui, mas tô tão empolgado, uma hora dessa aqui ainda sem almoçar, mas muito empolgado pelo que tava fazendo, né? E aí continua com essa empolgação gigante aí também. Vai chegar pela área da fisioterapia. Vai chegar um tempo que ele vai montar uma clínica, vai ter várias especialidades. Você chega lá para uma especialidade, ele tá lá ele. Chega para outra especialidade, tá ele da outra ponta, né? É excelente. Valeu, doutor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que é que tem em Mossoró? Sim. Sim. Minha esposa tá pedindo aqui para mandar o quê? Um cheiro para as meninas de Mossoró. Isa, Elita, Rosa e companhia. Muito bom, gente. Que bom. E saber que novos ouvintes estão se agregando aqui à nossa
programação através da sua pessoa, né? E com certeza aí mandou o link para muita gente para assistir esse momento muito especial aqui na nossa programação. Vai ficar salvo, viu, gente? Aí no YouTube, o canal é Marcelo Matias, Locutor Oficial. Vai ficar salvo lá para quem quiser assistir novamente, né? A essa belíssima aula de ginecologia e obstetrícia aí pelo Dr. José Dantas, que é irmão do padre Talvaci, né? Irmão do padre Talvaci, outro grande homem conhecido aqui da nossa região. É uma família muito conhecida aqui da nossa região. Fica aqui os meus agradecimentos. É Deus juiz também? É Deus que é juiz em Paulo Céus, né? Muito bom. Ou seja, uma família de grandes profissionais. Agradeço e ficará aí para uma outra oportunidade refazer o convite para o mesmo vir aqui novamente, né? E de coração aí, em nome de todos os ouvintes, fica aí o nosso abraço a você. Ok, só para finalizar aqui, né, a gente falando da importância dessa rádio, viu, web, viu, Marcelo? Que é a família da gente lá de Lábrea, no Amazonas, está pedindo para mandar um alô para eles lá em Lábrea, no Amazonas. E a galera lá de Fortaleza. Olha aí, viu? Um abração para todo mundo aí. Pensou, nunca chegaríamos um tradicional, uma rádio tradicional, assim, a web rádio, né, chegando aí distante. Aí Lábrea é o final da Transamazônica, né? Muito bem. Aí quem que tá por lá, da família lá? Lá em Lábrea é uma tia e prima da minha mulher. Muito bem, muito bom. Gente, aqui recebi o Dr. José Dantas, ginecologista e obstetra, falando sobre doenças relacionadas aí à saúde da mulher, né? E para quem quiser entrar em contato com o mesmo, ou quem quiser se tratar com o mesmo, ou buscar uma consulta com o mesmo, ele atende aqui na Renil Center. Na Renil Center. Renil Center, que é a clínica do doutor de Ana Selma, né? Ana Selma, isso. Fica ali na rua Maria Leodona, logo após a Gracinha do Zé Miúda, uma clínica moderníssima, muito linda, muito boa. Então é só procurar pelo mesmo lá. Quais são os dias que ele atende? Quais são os dias? Vamos lá. Atualmente eu estou quinzenal. Nas quarta-feiras, de 15 em 15 dias. Muito bem. Obrigado, valeu. Eu que agradeço. Estou à disposição. Muito bem, gente. 12:03, 12:03. Eu vou encerrando aqui o nosso programa de hoje, agradecendo o carinho da sua companhia, prometendo com a graça e permissão de Deus voltar aí amanhã, sabadão. Amanhã é dia de Sabadão VIP. O show da manhã volta na segunda-feira com muito mais para você, tá bom? Deixa eu encerrar aqui mandando os parabéns, já que a gente vai ter o quadro aqui, mas eu vou mandar aqui os parabéns para os nossos queridos ouvintes de hoje. Júlio Pessoa, Michele Holanda, parabéns. Antônio Lima, meu amigo Antônio aqui do Alto Santa Teresa. Neta Silva, minha amiga Neta, lá na Vila Cachoeira. Nosso amigo Rogério Teixeira também fazendo aniversário. Paulo Carvalho, que é irmão do vereador Zé Nelto. Alô Paulinho, um abraço para você. Diana Franco, parabéns. Robenildo Lima, parabéns. Thelma, lá na rua 13 de Maio, esposa de William, faz aniversário hoje. Severina Araújo, prima, né, aqui da gente, né, Leandro? Prima do Leandro, da minha esposa Ana Paula, ali no Sabino Leite. E Edinalva, nossa amiga Edinalva, que é a esposa do Dr. Dario, também fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês com a graça e as bênçãos de todos os dias, tá bom? E o show da manhã vai ficando por aqui. Na sequência, a gente vai, devido à entrevista, nós vamos fazer aqui